clareia. Bom dia! Hoje é terça-feira, 12 de maio, a bênção veio, o Senhor então encerra um tempo de falta de chuva, então começou a chuva, as nossas chuvas de inverno. Então, de ontem para hoje, deu fim a esse estio, a falta d'água. Diz um conceito que não há mal que dure para sempre, mas a falta de chuva tem uma origem, já foi falada, e eu creio que a minha parte eu estou fazendo, né? Que quando o povo se desvia, Deus então retém a chuva para tocar aonde? Na economia. Quando o povo se desvia, Deus solta os gafanhotos para causarem estragos. Aconteceu, o povo se desviou. E justamente, não só na virada do ano, como presente para o Brasil, né? Soltar alguns presos. Então veio de presente junto com o Covid, viu? Um reforço de presente. E isso aí tem tudo a ver com a vida do ser humano sobre a terra. A vida não dá, a vida devolve. E Deus, então, vendo e ouvindo as nossas orações, e com certeza acreditando na mudança que o povo se propôs a ter e a fazer, as coisas daqui para frente vão começar a ter melhores perspectivas. Então a chuva já foi numa boa quantidade e vai até amanhã à noite, se não houver alguma mudança de propósito aí. Mas hoje é um dia especial, cada dia para mim é um dia especial, pois controlar essa natureza, de tudo funcionar dentro do propósito como foi criado e para o que foi criado, isso é um motivo de gratidão, é um motivo de nós reconhecermos a Deus. Porque o ser humano pode ter muita capacidade, muitas invenções, mas as invenções naturais, as invenções da sabedoria do homem, não dá uma continuidade, não tem uma durabilidade, não cria um sistema eterno. O que Deus criou tem valor eterno, terá existência eterna sim. Então louvemos a Deus por esse tão belo dia, pela chuva. Eu só vendo essa chuva, ouvindo essa chuva, já me esqueci que esse ano choveu pouco. E teve muita escassez. E vai ficar algumas consequências. Mas se continuar chovendo, a gente esquece. Assim como o ser humano sofre por causa de alguns desvios, ou por falta de conhecimento, sofre por erros próprios. Mas no momento em que Deus entra em ação, parece que o passado é esquecido. Parece que o sofrimento, quando a bênção vem, anula o sofrimento, a nossa mente, o nosso espírito absorve com facilidade uma mudança para melhor, e quando as coisas começam a melhorar, as coisas que não foram boas, a gente consegue até esquecer. Eu louvo a Deus porque isso tudo é obra do Espírito de Deus no nosso espírito.
pois o nosso espírito se relacionando com o Espírito de Deus, a gente vive o hoje, não o ontem, nem o anteontem, mas vive o hoje. E a gente se tem que olhar, e se quer olhar num olhar produtivo, um olhar significativo, se olha para o amanhã. Por que nós podemos olhar para o amanhã? O que estamos fazendo que amanhã podemos dar continuidade? O que nós temos que o amanhã vai fazer parte da nossa trajetória, das nossas ações e interações? É olhando para o amanhã que nós vivemos melhor hoje e superamos o ontem ou o passado. Por isso que Paulo diz, quando fala à igreja aos Coríntios, ele diz na segunda carta, capítulo 5, verso 17, ele diz, e se é a condição, se você está em Cristo, tudo se fez novo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo, e as coisas velhas já. Assim como a terra, quando recebe uma chuva, ela não vai ficar agora ela retendo tudo porque passou um tempo de seca. Não, ela recebe a chuva, ela vai tirar para fora o que está nela. Ela vai fazer germinar a semente que está nela, ela vai dar vitalidade à vida que está nela, à planta que está nela, vai dar vitalidade. Assim é a graça de Deus na vida do ser humano. É bem assim. Esqueci de dar meu bom dia, né? Meu bom dia a todos. Dá um clique para mais alguém. Eu me empolgo quando recebo uma inspiração ou uma linha de pensamento com aplicação prática. Eu sou muito prático, tá? Ainda não estou falando sozinho, mas olha, eu acho que estou treinando. Porque falar em live é treinar para falar sozinho, viu? Que quando a gente vê, acostuma, eu estou só me vendo aí na tela, eu não estou vendo você. E às vezes a gente esquece que não está vendo ninguém e não está em live, né? E está falando. Mas isso é sabedoria também. Porque se você não falar contigo, não adianta falar com os outros. O primeiro que deve ouvir a sua voz é você. O primeiro que deve ouvir a minha voz sou eu. O primeiro que deve ouvir as minhas instruções sou eu. O primeiro que deve ouvir as suas instruções é você. É dessa maneira que se tem uma vida relevante. É dessa maneira que eu acho que a vida começa a ter sentido. É dessa maneira que a gente começa a ser mais coerente. Porque tem pessoas que olham para os outros, julgam os outros, e de tal maneira que eu fico até com pena. Esse fulano, essa fulana não se conhece. Está falando o que ela é, mas e condenando. Está vendo coisa nos outros e condenando. E se esquece que está falando como ela é, o que ela é. Está condenando o que ela faz. É bem assim. Então vamos aprender a nos relacionar com nós mesmos. E, em segundo lugar, vamos aprender e escolher andar com quem é melhor que a gente. Eu procuro aprender a andar nas instruções que Deus tem me oportunizado. A palavra de Deus, quando começou e quando entrou na minha vida, não foi tudo de vez. E se alguém pensa que a mudança é radical, é total, não. Ela é gradual, é proporcional. A nossa mudança é proporcional e é gradual. Assim como os desvios são graduais, gradativamente a pessoa vai se afastando da palavra, vai esfriando na fé, vai esfriando no compromisso, e aí tudo vai naquela linha dos conceitos de Deus, as coisas vão se esfriando, se esvaindo, e a pessoa sem se perceber está se afastando, e sem se perceber está mudando, e sem se perceber está sendo o que nem ele aprova ser. É bem assim, a vida é prática.
A vida é muito prática. Mas, para nós termos pelo menos motivações de fé, eu quando entro num assunto na palavra, eu vejo quantos viveram aquela situação. E se existe algo que vale a pena, e que ninguém tem prejuízo, e ninguém se perde, ninguém se dá mal, ninguém vai à falência, ninguém se infelicita, quando faz-se a escolha de andar com Deus. Ter Deus como Senhor, ter a palavra de Deus como luz, tudo que a Bíblia diz são verdades. É só fazer o teste. Procure andar na instrução da palavra para ver se o seu caminho não é iluminado, para ver se você não vê tudo que está no seu caminho. Por isso, o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a gente não vê, não tendo a palavra. E tendo a palavra, a gente vê que vê mais. E vê coisas melhores e vê coisas piores. E vendo e tendo essa visão mais ampla do tanto do bem quanto do mal, é mais fácil fazer escolhas e é mais provável errar menos. É bem assim. A vida é bem prática assim mesmo. Mas só quero trazer uma lembrança que vale a pena andar com Deus sim. Nós temos o exemplo de Enoque, que ele andou com Deus. A Bíblia registra isso. E quero dizer que as obras é que ficam falando de quem a praticou. O caminho fica traçado por aquele que andou. E fica registrado. Fica como mapa. Fica como exemplo. E Deus até permite que até algumas coisas erradas tenham acontecido e tenham ficado registradas nas Escrituras, para exemplo nosso. Porque se a Bíblia só mostrasse só o que deu certo, ou só o que dá certo, aí as pessoas vão falar, não estão as outras coisas porque... E aí então sempre tem alguém que procura uma desculpa. Mas até mesmo coisas que deram errado, a Bíblia mostra, não para nós nos inspirar, mas para nós sermos inteligentes, para nós sermos sábios, porque o sábio não precisa errar para saber que tal coisa vai dar errado. Basta ele ter visto que alguém tentou e deu errado, e o sábio não insiste naquilo que deu errado e não tenta ele achar que deu errado para alguém, não vai dar errado para ele. Ah, comigo é diferente. Eu muitas vezes me deparo com muitos jovens que não querem serem sábios. Eu chamo atenção e digo, olha querido, esse caminho aí eu já conheço. Esse caminho eu já vi muita gente quebrar cara. Esses comportamentos, essas escolhas, este rumo, essas inspirações, isso aí vai dar em nada. Não, comigo não vai ser assim. Engano, engano, engano. Mas vamos falar um pouquinho de alguns exemplos que vale a pena andar com Deus. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Porventura, o que estamos fazendo, a fé que temos, o conhecimento que buscamos, a prática e o exercício das boas obras, do servir, do amar, do perdoar, porventura isso não são ações de construção, não são materiais de construção para uma vida em Deus? Sim. Então tudo aquilo que vem da palavra de Deus e que nós praticamos, e quanto mais praticamos as instruções que ele dá para... E interessante, e Deus quando dá, ele diz que é bom para o homem.
Os mandamentos de Deus não é para Deus, é para o homem. E em nós praticarmos o que estamos praticando, eu estou fazendo para Deus. O religiosismo se acha tão importante que está achando que estão fazendo um favor para Deus. Quero até lhe dizer, você me assistir, não está fazendo um favor para Deus. Você está fazendo um favor para você. A não ser que você saiba mais que eu. A não ser que você tenha mais experiências com Deus que eu. A não ser que sua fé seja mais virtuosa, produtiva, poderosa do que a minha. Eu só recuso ouvir e avaliar e aproveitar coisas inferiores às que eu sei. E seguir exemplo de pessoas inferiores a mim, em sentido de resultado. Mas eu sou apaixonado. Eu gosto de me ater, de observar, de ouvir pessoas que sabem mais. Pessoas que andaram mais, que tiveram mais relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, não com espiritualismo. Porque eu já tentei seguir pessoas que tinham muito espiritualismo, mas nunca materializaram nada daquelas ilusões, daquelas buscas, daqueles envolvimentos, daquelas manifestações. Nunca construiu e nunca trouxe nada melhor. Mas andar com quem tem a prática, com quem materializa resultado, com quem ama não de palavras, mas em obras, com fatos e em verdade. Isso vale a pena. Então, siga o exemplo. Por exemplo, o segundo homem que mudou a história. Olha, amados, Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Noé já teve uma postura um pouco diferente na sua geração. Ele foi um homem justo. Ele andava com Deus, mas ele era justo. Ele era justo no meio de uma pandemia de corrupção, que Deus até havia dito: arrependo-me de ter criado o homem. Mas quando Deus disse: eu darei cabo, acabarei com o homem, Deus, tem um justo lá. E esse justo sabe andar. Eu vou então usar o modelo de vida dele e vou dar uma missão para ele. E Deus então cria um propósito para Noé e dá a oportunidade para o povo contemporâneo a Noé olhar em Noé, aprender com Noé, seguir a Noé, servir junto com Noé, mas o povo não quis. Mas eu quero dizer que o que Noé fez, ele não fez para Deus, ele fez para ele. Porque em Noé obedecia a Deus, ele construiu uma arca. E a arca serviu para quê? Para a salvação dele, da família dele. Serviu para mais o quê? Para a preservação das espécies. E serviu para mais o quê? Para, através de Noé, e Deus então faz uma aliança com Noé agora. Quem não acreditou, quem não quis o modelo de vida que Noé vivia, pereceu no dilúvio. Mas quem seguiu, e Noé com a família, olha, como não tinha muitos que o ajudaram, diz a própria história, ele levou cerca de 120 anos no propósito. Mas eu pergunto a você que é um pouco crítico, foi muito trabalho para Noé? Ele ficou sem recompensa?
É só observar, depois que baixou as águas, ele saiu da arca, plantou uma vinha, e aí ele começou novamente uma nova sociedade, um novo povo. Então tudo que você faz é para você. E se você escolhe o modelo errado, você nunca será e terá melhor sorte do que aquele errado. Mas se você escolher um modelo certo, alguém certo, é certo que sua vida vai dar certo. É bem prática a palavra. E temos mais outro exemplo. Abraão. E olha que não há tempo, nem idade. Por isso eu falo com você que é grupo de risco, né? Que por causa da idade, né? Então todos de acordo com a idade são grupo de risco hoje. Noé, vamos lá para Gênesis 17:1, diz assim. Olha como Deus como é lindo a maneira que Deus trata os seus. Noé já não era mais uma criança. Capítulo 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. 99 anos. E ainda ele com essa idade. Mas observe uma coisa interessante. Quando Deus chamou Abraão, que tirou lá da Caldeia, ele tinha 75 anos. E agora ele com 99 anos. Mas quando ele tirou, Deus já tinha feito uma promessa de fazer dele uma grande nação. E já passavam-se 24 anos e nem um filho. E a promessa ainda não. Quero dizer, as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, mas elas são liberadas a nós à medida de estarmos preparados. Deus é Deus de justiça e aquilo que Ele prometeu para você, se você ainda não está de posse, repense, revise. Você se preparou para aquilo que Deus tem planejado, projetado, designado para você? A parte humana Deus não faz. Eu já conheço, e conheci até, posso dizer, pessoas que eram cheios de promessa. Deus tem uma promessa, Deus vai me usar para grandes obras. E ficavam esperando que Deus viesse usar, e ele nunca se moveu para se preparar para a tal de grande obra. Quem começa e valorizar uma obra pequena que faz, jamais chegará. Por isso a própria palavra nos ensina que não é para nós desprezarmos o dia das pequenas coisas. Então andar com Deus é ver o que cada dia se pode fazer de melhor e é também olhar para frente e aquilo que se sonha ou aquilo que se tem convicção de que se é chamado a fazer, ir se preparando. Digo para você, já repeti isso do púlpito muitas vezes, eu nunca quis ser pastor, mas mesmo não querendo ser pastor, como é que eu ia discordar de algumas pregações se eu não aprendesse coisa melhor? Como é que eu ia discordar de alguma gestão de igreja se eu não aprendesse sobre gestão? Eu não sou PT de criticar algo que eu não sei. Eu desde o começo eu fui contra essas ideologias malignas de criticar sem saber fazer coisa melhor. Eu critico sim, hoje, algum sistema, porque eu conheço o mesmo sistema, porém praticado da maneira certa. Conheço gestão de igreja, sei qual é que é a missão, a comissão e a preparação que cada pastor deve ter.
Não é simplesmente ter o nome que vai fazer as coisas acontecer, é ter o preparo, é saber manejar bem a palavra. É dessa maneira que nós construímos a vida. E como que a gente constrói a vida? Andando com Deus. E quando se está andando com Deus, se tem paz naquilo que se faz. Quando se anda com Deus, há equilíbrio nas três áreas: espiritual, social e material. Desafio você a ver com quem você está andando. Pastor, bom, inspiração de quem você está recebendo? Quem você escolheu como modelo? O que você gosta de olhar? Quem você gosta de escutar? O que você gosta de ler? Aliás, ler, vou até dizer, a maioria não gosta, mas é uma necessidade. Por ser uma necessidade, se busca. E então, como é uma necessidade, para mesmo não sendo bom, a gente tem que pelo menos buscar coisas boas, para que num sacrifício de se fazer o que não gosta, se possa estar fazendo o que é útil. E se possa estar construindo o que é proveitoso. Porque se agora eu vou só fazer o que eu gosto, misericórdia, eu vou estar me desviando sem me aperceber. Porque há uma guerra de duas naturezas. A velha natureza, que está com toda a construção, veio do passado, veio na genética, veio na natureza hereditária, que veio lá desde da queda. E o pecado de Adão se tornou hereditário para todos os homens. E através de Cristo, a salvação também é para todos os homens. Só que a salvação não vem como herança, ela vem como escolha e uma decisão. E mais, e também como uma necessidade de ser cuidada, desenvolvida e levada a crescimento. Eu até comparo a salvação não à vida humana, mas o corpo humano. O corpo. Uma criança, tá? A vida é Deus que dá. Mas se a criança não for cuidada, alimentada, a vida que está naquele corpo, o corpo não for cuidado com o alimento, com a veste, com a higiene, com o cuidado da saúde, tá? Aquele ser, aquela criança, aquele corpo se desenvolve sadio, chega à idade adulta, não chega. Assim é a salvação. A salvação ressuscita em nós a natureza divina. Mas essa natureza divina tem que ser cuidada, alimentada. Tem que ser educada. Por isso que Paulo fala a Tito que a graça nos reeduca. Isso tudo, o que eu estou falando, é preparo para a vida. Preparo. Ande com Deus. Ande e procure andar com pessoas que andam com Deus. Ah, pastor, então eu não posso mais me relacionar. Sim, pode e deve. Mas ande com quem você, a escolha de andar com quem você quer aprender. E escolha andar com quem você quer ensinar. Faça as duas escolhas sábias. Quem é de Deus, procure aprender. E quem não é de Deus, procure reconciliá-lo com Deus. E eu tenho certeza que quanto mais vida você levar para a reconciliação, mais força espiritual, influência espiritual, crédito espiritual, você vai construindo para você.
Por isso que uma pessoa que ganha vidas, que influencia vidas, se torna sábia. E uma pessoa sábia é aquela que sabe administrar a vida e tem resultados melhores na vida. As horas passam. Deus abençoe. Até amanhã. Um dia melhor será ainda, pois a chuva continuará regando a terra. E que a chuva da graça regue seu coração e que as suas escolhas sejam sábias. Escolha primeiro andar com Deus e procure tirar o que cada um de bom já desfrutou no relacionamento com Deus. Relacionamento com o diabo, isso acontece ao natural, diante da sua TV ligado na Globo. Mas relacionamento com Deus, assista aos cultos, beba da palavra e se relacione com Deus pela oração também e pelo louvor, sendo grato por tudo. Não reclame do que passou. Olhe, tem coisas melhores para vir. Deus abençoe.